Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de Jornada de Comunicação 2023, uma iniciativa da Faculdade de Comunicação da Unip Santos, com envolvimento e engajamento dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Passo à professora Andressa, coordenadora do curso de Jornalismo, para dar os viés sobre a maneira de divulgação e como vocês podem participar e interagir com esse evento de hoje. Olá a todos que nos assistem, obrigada, professor Machado, coordenador do curso de Publicidade. É com muita alegria que a gente encerra, a nossa Jornada de Comunicação 2023. Dia 30 tivemos um tema muito importante, sobre o ChatGPT, e hoje com o nosso tema diversidade e equidade na mídia, debatendo aí com profissionais, que atuam em vários segmentos. E o mais importante disso tudo foi um tema escolhido pelos próprios alunos, uma jornada que foi uma verdadeira construção coletiva, envolvendo alunos do curso de jornalismo e publicidade, em toda a organização, desde o bastidor, teremos aqui alunos cobrindo, o evento, e o nosso evento vai ser transmitido no YouTube da Agência Rangel Comunicação, que é um projeto laboratorial realizado pelo curso de jornalismo da Unip Santos, junto aí com alunos também de publicidade. Vou passar a palavra para a nossa professora Tereza, que é diretora do nosso campus aqui em Santos. Temos a honra de recebê-la aqui na nossa jornada, no nosso segundo e último dia. Obrigada, professora. É um prazer muito grande estar aqui nesse evento tão importante, que é a jornada de comunicação aí. A comunicação aqui dentro da universidade é um dos pontos altos aí e importantes, E o tema foi muito bem escolhido, um tema atual, importante aí para ser discutido, para ter uma reflexão a respeito da diversidade, da equidade e da inclusão. E eu gostaria de começar pela missão da universidade, e que está muito bem escrito em respeitar a diversidade, cultivando a solidariedade, a inclusão e os valores humanos e éticos. Esse é um dos aspectos da nossa missão. E dentro disso, eu gostaria de dizer que a diversidade, a equidade e a inclusão são valores fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos se sintam incluídos e valorizados para ser o que são. Temos observado crescentes movimentações para promover a igualdade e as oportunidades, combater preconceitos e valorizar a pluralidade. Por outro lado, temos plena consciência de que ainda é o início de uma longa caminhada, de uma longa jornada, e que há uma necessidade urgente em acelerarmos, principalmente quando observamos as demandas dos Objetivos Sustentáveis da ONU. Para esta caminhada, eu tenho a certeza do papel da imprensa como forte parceira, não apenas para disseminar mensagens e influenciar a opinião pública, mas também fortalecer valores de diversidade, equidade e a inclusão, compartilhando, estimulando, provocando novas ações em busca de um mercado que represente a diversidade de sua sociedade. A imprensa possui um papel ético transformador e muitas vezes inspirador. Isto porque, a partir das suas reportagens, entrevistas, artigos e meios de comunicação, tem o poder e a responsabilidade de promover reflexões necessárias.
Juntos podemos provocar reflexões, educar, informar e envolver a sociedade em uma transformação. É um imperativo de negócio para todas as organizações que pretendem sobreviver em um futuro cada vez mais centrado nas demandas da sociedade onde estão inseridas. Para criarmos ambientes inclusivos e diversos, é necessário que saibamos estabelecer uma comunicação não violenta. E é isso que eu acredito. Para melhorar nossas relações e a qualidade de vida de todas as pessoas das nossas organizações. Assim temos mais consciência das nossas escolhas e nos relacionarmos de uma maneira autêntica, sempre expressando honestamente as nossas necessidades. A comunicação não violenta, na minha maneira de ver, engloba toda a diversidade, a equidade e a inclusão. Nela está contida a generosidade, a empatia, o amor. E eu acho que dentro de uma organização, mais do que nunca, nós precisamos disso. Muito obrigada e um excelente evento para todos. A Jornada da Comunicação de 2023 da Unip Rangel Santos está no ar em seu segundo dia e o tema de hoje é Diversidade e Equidade na Comunicação. E os nossos convidados são Tânia Regina Pinto, Carlos Alexandre Guimarães, Lui Maisson e Eduardo Ravanzini, com a mediação dos alunos Christopher Leforte e Vitória Conceição. Boa jornada, pessoal! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vinda à nossa Jornada de Comunicação de 2023 da Unip Rangel Santos. Aqui do meu lado, como vocês estão vendo, pronto, temos um dos nossos convidados, que é a nossa querida, maravilhosa âncora aqui, a nossa Vitória Conceição, também vai apresentar junto comigo. Vamos lá, Vitória. Oi pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui, fui convidada, eu como uma ex-aluna da faculdade. Vamos lá, do meu lado tá o Carlos. Vitória, você me ajude, porque senão não vai dar certo. Vai ser uns Deus nos acuda aqui, pra gente ter muito nome e muito convidado. Aqui já abri a nossa tela pra vocês, gente. O Lui. Boa noite. A Tânia Regina Pinto. O Eduardo Ravanzini. Isso, Ravanzini. Gente, acertei. É isso, já abrimos aqui a tela. E vamos ter agora um pouquinho mais de amplitude, agora todo mundo já fica mais tranquilo, né? Agora tá todo mundo na tela, todo mundo pode conversar à vontade, né? Tânia, pronto, 46 anos de jornalismo, né? Ué, menino, é muito ano, né? 46 anos de jornalismo, a maioria na grande imprensa, redação de jornal. 42 desses 46 anos em São Paulo. Né? Só agora faz 4 anos que eu estou vivendo aqui em Santos. Sigo trabalhando, né, com um projeto próprio voltado para a questão racial, voltado para resgate da história dos que vieram antes de mim e dos que virão depois também, porque a nossa vida é circular. Lui, vamos conversar. Boa noite, pessoal. Eu sou Luian, cantor, compositor, publicitário, fotógrafo, diretor de arte, tantas coisas que eu faço. Hoje eu atuo na política, né? Eu sou assessor parlamentar e luto pela diversidade na Câmara Municipal de Santos. Eduardo. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar contribuindo com as novas gerações aí de comunicadores. Eu sou Eduardo Ravanzini, tenho 22 anos de formado, atuei com assessoria de imprensa aqui em Santos nos primeiros 10 anos e os últimos, a segunda fase, né, de 10 anos para cá, eu sou funcionário público da Prefeitura de Santos. Já tive projetos de empreendedorismo individual como palestrante, enfim, de inclusão, sempre focado na pessoa com deficiência. Agora aqui do meu lado está o Carlos, né? Sua apresentação
Boa noite, eu sou o Carlos Guimarães, sou cientista social, eu sou coordenador sociocultural do Instituto Devir Educom e também educomunicador neste mesmo instituto. Lá a gente realiza o projeto Memórias em Rede, e é isso. Vamos começar as perguntas. Primeira pergunta é para todos. Existe diversidade, inclusão e equidade na comunicação atualmente? Eu vou me permitir começar lendo. Nada é mais cruel do que tratar com igualdade os desiguais. Eu não posso chegar numa macieira, olhar para alguém como eu, que ando, e olhar para uma pessoa de cadeiras de rodas e dizer, se vira. Se eu quero produzir igualdade, eu tenho que igualar as condições. Isso se chama equidade. Essas palavras não são minhas, maravilhosas, são do Emicida. Mas ele traduz de maneira perfeita essa diferença entre igualdade e equidade que as pessoas não pensam. Assim como não pensam em inclusão. Porque inclusão não é estarmos nós aqui, dentro de quem nós somos, tentando contar para o mundo como é ser a gente e falar, por favor, olhem para a gente. Não é isso que é inclusão. Inclusão é nós estarmos como seres tendo os nossos direitos humanos sendo respeitados como os direitos de todos os humanos. É realmente estarmos em todos os lugares. Na comunicação isso não existe isso no jornalismo, não existe isso em mídia nenhuma. Na nossa sociedade não existe igualdade, não existe equidade, não existe inclusão. Em área nenhuma, a gente vai falar de jornalismo hoje. Mas para qualquer lugar que a gente olhe, falta isso. Porque falta consciência de nós mesmos. Nós temos até uma lei que diz que são todos iguais e não quer dizer nada. E é a Constituição Cidadã. É a carta maior do país. Na teoria tudo é bonito, né? Nas publicidades, nas propagandas que a gente vê na TV. Mas na realidade não é, né? A gente trabalha bastante com inclusão, viu? Lá no gabinete. Tem 3 leis que foram aprovadas esse ano do pessoal da inclusão, mas as pessoas esquecem que, tipo, a prefeitura pode mostrar algo bonito para você, mas a galera da periferia, a galera da favela que necessita de um amparo ser incluída, não é. A realidade é essa. E isso vai desde, igual ela falou, em diversos locais, e na publicidade também ocorre isso, né? E aí, quando a gente entrar no tema LGBT, aí a coisa vai ficar mais quente. Ai. Carlos. Pode ir, gente. Vocês podem conversar à vontade. Então, eu vejo muito interessante a colocação da nossa colega aqui. Essa diferenciação entre igualdade e equidade é um ponto fundamental para que a gente entenda e inicie nosso debate. Como ela explicou, né? Não somos iguais, mas temos que ter igualdade de condições, que é a equidade. Do ponto de vista de pessoa com deficiência, o que eu posso dizer é o seguinte: nós temos que buscar a equidade e a inclusão como uma utopia. Talvez a gente nunca alcance o 100%. Provavelmente não estaremos aqui vivos para ver essa igualdade, essa inclusão plena que a gente tanto deseja. Porém, a gente continua batalhando dia a dia para que isso aconteça. Então, eu entendo que as gerações de pessoas com deficiência anteriores à minha estavam com muito menos aparato, tanto de legislação quanto de dia a dia, de vida diária. Porém, a gente está ainda numa realidade muito distante daquela que a gente almeja. Quando você pergunta, né, essa ligação, né, entre a igualdade e a comunicação, eu penso na comunicação como algo
como algo amplo no sentido de a comunicação como ação. Quem comunica, ou a comunicação como gesto, a comunicação, né, como essa coisa que a gente tem como necessária nas nossas relações, né, que é até por isso que nós sobrevivemos, né? No entanto, a comunicação como um ato de emitir uma mensagem, né, um ato de falar, né, quem fala, quem que emite as mensagens, né? Então, pensando nisso, né, a igualdade, né, a gente pode pensar, na verdade, na desigualdade como formadora desse tipo de comunicação que nós temos, e que ela atravessa todas as nossas relações sociais, né? Então existe um tipo de comunicação que ela é autoritária, ela é preconceituosa, ela é racista, ela é misógina, ela vem de cima para baixo, e ela vem de uma autoridade marcada por uma série de significados territoriais e histórica e culturalmente construídos, né? Então, pensando numa igualdade dentro da comunicação, a gente precisa não só transformar a comunicação, mas transformar as relações, talvez até a partir da comunicação, mas pensando nesse sentido de transformar essa relação, né, autoritária, ou seja, buscar uma comunicação horizontal, uma comunicação dialógica, onde a igualdade, né, ou melhor, a equidade, ela entre não como uma forma de reconhecimento de situações específicas, né, mas como uma pré-condição para compreender essas situações específicas, ou seja, de populações específicas ou de problemas específicos, para que eles realmente sejam incluídos de fato como direito, né, e trazendo a partir da sua própria visão, a partir das suas próprias experiências, né? Então, vou só dar um exemplo para não me estender muito. Eu já me estendi, eu acho. Né? Na educação a gente vê muito isso, né? Uma comunicação autoritária, por quê? Porque a regra já está posta, o conhecimento já está posto, né? Não se percebe, né, que o lugar de onde essas crianças vêm, de onde os estudantes vêm, também tem conhecimentos que não estão incluídos, né, das suas origens, e esse conhecimento não está lá. O mesmo ocorre nas universidades. Então, o que é preciso fazer? É preciso estabelecer mediações e diálogos. Para quê? Para que você tenha uma inclusão maior, no sentido de não só incluir as pessoas para elas ocuparem um lugar onde elas não fiquem caladas, onde elas também possam falar, né, onde elas também possam agir, né, e viver aquele lugar, né, poder se apropriar e também pertencer. Todo mundo pensativo aí? Aquela. E a gente se sente pertencido? Não. A gente o tempo todo está fora, né? A gente até nos bastidores conversava sobre este sentimento de não pertencimento a nenhum espaço. Você falou dos meus 46 anos de jornalismo. Eu sempre fui a única preta, sempre. Na faculdade, no ano que eu entrei, só entrei eu, isso em 1975. E antes de mim, na faculdade tinham 2. E no primeiro dia já teve caso de racismo da outra estudante negra que foi passar o trote no menino branco e ele falou: nega suja, não põe a mão em mim. Isso no primeiro dia de aula. E é sempre assim, quer dizer, eu trabalhei, tive cargos de chefia na redação de grandes jornais, mas era eu. E aí acaba acontecendo uma coisa horrível, né? Que toda vez que acontece um caso de racismo, toda vez que chama preta para entrevistar, como se a gente limitasse a nossa existência à questão racial. Limitasse as nossas competências a falar sobre a questão racial. Eu tenho um amigo que acabou tirando a própria vida com esse desespero de ser um jornalista de mão cheia.
de política, mas falaram, não, a gente quer você só para escrever sobre a questão racial. Então, esse não pertencimento passa até por aí. Quando você está no ativismo, mas você não é só isso, você é um ser humano, você faz parte da sociedade. Bem ou mal, você faz parte desse território invadido. É aqui que a gente vive. E aí limitam o nosso espaço de viver. Por isso eu uso mesmo muito, quando Renato estava falando, eu uso muito resistir e reexistir. Ele fala que a gente talvez não veja as coisas mudarem. Não vai, mas o único jeito da gente sobreviver à violência que está numa sociedade como essa, que nos inviabiliza o tempo todo, é resistindo e resistindo. Você não adianta. A Emicida fala de novo, né? Vocês tentam nos matar, mas a gente insiste em não morrer. E é disso que se trata. Eu compartilho. Aqui a gente compartilha, né, os conhecimentos e os recursos. Enfim, eu entendo a dificuldade de se sentir pertencente. A gente que é pessoa com deficiência tem essa dificuldade palpável, de forma palpável. Não que os outros segmentos não tenham, mas quando eu vou num ambiente que não tem acessibilidade para mim, ou que tem uma escada, uma barreira, tá notório de que eu não pertenço, está gritante. O fato de eu não conseguir acessar significa que eu realmente não pertenço, né? E eu queria também falar, assim, eu sou cadeirante, mas eu queria falar que a gente que milita pela causa da pessoa com deficiência, nós abarcamos todas as deficiências. Então, assim, o surdo, ele se sente não pertencente quando não tem a Libras. Enfim, o cego se sente não pertencente quando não tem o braille ou algum dispositivo de leitura, de tela de celular, enfim. Então, é um caminhar, como você falou. Acho que a gente vai seguir toda a nossa trajetória lutando e resistindo, né? Nós do segmento da pessoa com deficiência temos uma frase que é uma máxima para nós, que é: nada sobre nós sem nós. Uma coisa que vocês não foram escolhidos à toa para estar aqui, porque cada um aqui tem uma contribuição na sociedade em geral. Sabe por quê? O Eduardo participou como coordenador de políticas para as pessoas com deficiência aqui da cidade. Ficou 4 anos no cargo, né? Sim. E tentou implementar diversos projetos. A Tânia, durante a pandemia, ela veio para cá para se aposentar, né? Não pôde se aposentar. Porque mataram o George Floyd. Aquela é uma pessoa que literalmente mostra o que é o jornalista. Você não pode se aposentar, você não tem como se aposentar. É praticamente uma profissão de você estar vivendo todos os dias, reportando, retratando, tentando consertar as coisas, mas não consegue, tentar aos poucos. Aí você tem o Rui ali como representatividade ali dentro da Câmara, uma coisa que é quase inexistente. Sim, aí você tem mais um ponto, cara. E a gente vai para aquela. Sérgio Santana. Gente, não se esqueçam dos microfones, ninguém ouve você. Por sinal, o Sérgio Santana, embora policial militar do PL, sim, ele luta pela causa da diversidade. A gente é o gabinete que mais investe na Semana da Diversidade, da parada, etc. E eu tenho orgulho do meu patrão, não puxando o saco, óbvio. Não. Temos que ganhar o money. Mas assim, igual ele fala pra mim: Lui, eu aprendo cada dia mais com você. Ele é daquela pessoa que escuta, é daquela pessoa que sente. E eu acho que, assim, e pra mim é muito louco, assim, eu tenho uma ideologia e tá num gabinete com pessoas totalmente opostas a tudo aquilo que eu penso, né? Mas pra mim é um aprendizado.
porque cada dia mais eu amadureço, cada dia mais eu entendo e sou aberto totalmente ao diálogo, né? Mas também acontecem situações complicadas, né? Como aconteceu algumas semanas atrás, né? Com que não representavam, né? Aconteceram, assim, você trabalhar com política, você lidar com todo tipo de pessoa, né? E ideologia, assim, extremas, às vezes machucam, né? Eu fui vítima de homofobia recentemente, né? E para mim foi um choque, porque eu nunca passei pela situação que eu tinha passado, né? Mas enfim, soube contornar isso, sei erguer minha cabeça, sei resistir, né? Porque tá aí meu marido para comprovar, 17 anos de resistência, e é isso, a gente segue em frente. Cabeça erguida. Nós temos o Carlos. Por quê? Por quê? Eu queria só fazer um adendo, porque eu convivo nesse meio público, nesse meio legislativo, e eu não conheci o Lu, e eu fico muito feliz, assim, porque o Sérgio Santana, como ele falou, e todos sabemos, é um político alinhado na direita. E, olha, como eu posso dizer, nem tudo está perdido nesse nosso contexto, porque é muito salutar ver que um político alinhado à direita tem um assessor da causa LGBT. Então, assim, temos muitas dificuldades, mas eu acho que é uma semente que alegra a gente, né? Eu, assim, como colega de causa social, eu fico muito feliz, assim. E comecei como fotógrafo dele. Sim. E comecei fotografando ele, fazendo freelance. Corri atrás, estudei todas as leis possíveis, estudei o regimento da casa e fui contemplado por ser assessor parlamentar e um dos braços direitos do vereador. E cada dia, igual eu falei para vocês, é um aprendizado, ele aprende comigo, eu aprendo com ele, e a gente saber dialogar em sociedade, que é mais importante, né? E é isso aí. Vamos lá, vamos chegar ao Carlos, né? Vamos ao ponto. O Carlos, ele não tá só como sociólogo, né? Ele faz parte do Condevir, né? Com a minha professora. Tenta ensinar crianças aqui da Baixada Santista a discernir e entender o que é fake news e o que não é, no Instituto Educom. Tem um trabalho na Rede Nativa, né? Eu tenho um projeto chamado Visão Nativa, que está inserido dentro do Instituto Devir Educom como um projeto próprio meu, no qual eu decidi colocar em prática todas as coisas malucas que eu tenho ideia e que às vezes eu não consigo fazer, entendeu? Então, assim, na verdade, né, juridicamente falando, a Visão Nativa é uma microempresa individual, né? E ela serve mais para dar um suporte, né, para esses trabalhos que eu faço, né, como o do Instituto Devir Educom mesmo, né? E uma coisa que eu acho que a educomunicação traz é essa, não só a questão da educação midiática, mas essa questão de produzir, né, meios, né, o que a gente chama de ecossistemas educomunicativos, né, de espaços de expressão e de diálogo onde a gente possa construir conhecimento com todas as pessoas compartilhando, né, uma co-construção de conhecimento, né, onde todo mundo possa, né, contribuir com essa construção, né, e essas relações. O primeiro episódio que a gente fez do E Eu Com Isso, que é um podcast da Devir Educom, com as crianças, do 28 de julho, e o Avelino, se eu não estou enganado. Foi sobre o caso de racismo no supermercado. As crianças dando a sua visão sobre aquilo ali. Quando aquela moça simplesmente ficou nua para comprovar que não tinha roubado nada. Esses olhares estão sempre com a gente. Independente, a gente pode estar praticamente tendo nada, nem com uma bolsa, nos olhando. Você, como jornalista,
e também faz parte do meu TCC, né? Cirão, você contribuiu muito falando sobre como foi falar sobre esses casos dentro da redação, sendo que às vezes você nem estava envolvida. E quando éramos retratados em novelas, até hoje somos, de forma totalmente errada, e você tentando o tempo todo mostrar as coisas não são assim, isso não é a realidade. E aí a gente tem uma novela agora das 9, em que o casal gay, um é um assassino, e o outro é o tempo todo representado com uma figura totalmente feminina. Aí a gente vira, como é que fala? O pessoal chama a gente de chaveirinho de hétero, chama a gente de todos os nomes possíveis. Ou seja, a gente vê a própria imprensa, né? A imprensa, né? É um grupo de comunicação, são um grupo de comunicação o tempo todo acabando com a gente. E a gente tenta, na vida real, resistir o tempo todo e desmitificar esses fatos. Como é isso? Todo dia acordar sem dor para conseguir. Acordar e levantar e falar: oi, vamos lá, vamos tentar explicar. Você na redação, como foi esses embates? Os meus embates sempre foram: respira, né? Respira e fala a verdade. Eu tinha assim algumas amigas, colegas de profissão brancas, e que às vezes, né, eu sou muito intensa, sempre fui essa pessoa exagerada. E aí as amigas falavam assim: olha, ela tá desse jeito, mas ela não está brigando com você. É que ela é desse né? Porque assim, eu sou naturalmente assim. Então tem coisa que eu não dou conta e aí eu na hora eu denuncio, falo: olha, isso é racismo, não vai dar para enfrentar isso. Olha, isso que você está fazendo é machismo, é homofobia. Eu denuncio na hora. E esta é a minha maneira, porque eu também aprendi que a minha cura está em eu falar a minha verdade. Se aquilo está machucando, eu não vou deixar rasgar meu coração. Se está me machucando, eu vou falar. Eu posso pensar, me lembro de um ex-namorado que ele dizia assim: você não pode falar isso mais amorosamente? Tinha hora que eu falava: olha, não vai rolar falar mais amorosamente, porque está aqui. Mas eu tento, sim, pensar um dia, pensar 2 dias, mas tem uma hora que sai. Né? Porque é isso, eu tenho 66 anos. Tem dias que eu falo assim: meu pai, já deu, estou cansada, estou esgotada. E aí acontece alguma coisa, eu digo assim: nossa, você não pode se cansar. Você não pode, tem muita coisa para fazer. É isso que você falou. Eu vim para cá, aposentada, ficar na praia todo dia, até às 5 da tarde. Aí o George Floyd morreu. E aí um site aqui de Santos descobriu que não conhecia nenhuma jornalista preta, que precisava escrever sobre essa questão racial. E aí me pescaram, né? Sabe? Não sabe, indica. Caiu em mim. Com aquilo tudo acontecendo, eu sou ativista desde a primeira hora, claro que eu queria fazer alguma coisa. Aí, de repente, vem no meu colo uma coluna para escrever. Não tem como, né? Como que eu vou falar não? E mesmo assim, quer dizer, de novo, né? Não tem chicote, mas não tem salário. Então, é ativismo mesmo, porque o branco, de novo, ele ocupa e fala assim: eu preciso muito, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Bom, ano passado eu não participei de um grande evento de publicidade no Memorial da América Latina, que eles não tinham dinheiro para me pagar, mas vieram me buscar de carro blindado. Vou de segurar? Gente, eu só percebi que eu não sabia que era carro blindado. Eu só soube na volta, porque ela se perdeu, entrou na zona noroeste, e eu falei: eu acho que você se perdeu. Ela: não se preocupe, porque o carro é blindado. E eu... Bom, não me pagaram. E aí na palestra eu falei: olha, gente, eu tô aqui porque eu preciso falar. Mas por que Mas eu não recebi nenhum tostão e eu acho isso um desaforo. Olha o tamanho desse evento. Sabe? E te chama para falar, para você ser plateia, para eles posarem de diversos, para posarem de inclusivos. Então a gente está num lugar, não lugar. Que é isso? Se você não vai, você perde a oportunidade de dizer o que você pensa, como você acha que as coisas devem ser. E se você vai, como a Unip é inclusiva, olha aí, está discutindo isso. Quem garante? Nada pessoal, dá um exemplo. Mas é disso que se trata. A gente está o tempo todo, eu participava de um grupo de cinema, e aí chamaram lá um cara, um negro, que de vez em quando ia no grupo,
para ser o mestre de cerimônias do evento de 30 anos e caíram na bobagem de falar assim para mim, não. Então, para mostrar como o grupo é diverso. Eu falei, gente, para, o grupo não é diverso, é de mulher branca de classe média com nível superior. E daí passou uma semana, então você não vai? Eu falei, não vou. Não vou entrar nessa foto. A gente ainda tem aquele termo novo agora. Ontem a gente até falou, o menino que estava aqui até falou, é moda. É sim, é uma moda, o ESG. Cadê a diversidade do ESG? O ESG tá ali, ó. Então, bom, tem uma empresa aqui em São só dá com o pau falando, que é diverso, quando você vai puxar ali a linhazinha, o que você vai ver? 2 negros. Quando tiver um, não tiver nenhum. Aí começa com isso, né, também. Vamos no dicionário. O que é a diversidade? É o diverso e é o diferente. Eu sou uma mulher preta, eu faço parte da maioria da população brasileira, como mulher e como preta. Eu não sou diferente, diferentes são os outros, me desculpe. Simples assim. Então, porque tanto o negro quanto a mulher é a maioria, né? É maioria. Só mais uma coisinha, já te passo, que a gente tinha falado nos bastidores. Sim. Gente, a questão racial atravessa a questão das pessoas com deficiência, atravessa a população LGBT, atravessa até os brancos que acham que não tem nada com isso, mas que estão vivendo atrás das grades. Sim. Atravessa todo mundo. Então a questão racial não é para caixinha, a questão racial está na base de qualquer debate que a gente queira fazer para transformar esse país num país de pessoas. E não um país a serviço de meia dúzia. Pois é, mas a maioria da população não é enxergada como meia dúzia, não é enxergada como ser humano. E é disso que se trata. E eu quero deixar um adendo que me espantou ouvir. Espantou não, né? Ouvir. Estamos com um carro blindado na Zona Noroeste. Naturalmente, eu não falei nada. Eu só falei que né? Né? Essa percepção, não é questão de estar perdido, essa percepção, eu conheço pessoas que eu morei com o Vitor muito tempo na Zona Noroeste, e eu conheço pessoas que falam, nossa, eu não vou visitar você porque é perigoso, eu vou ser assaltado. Peraí, na ponta da praia ninguém é assaltado? Olha, a onda de assalto tá passando pela cidade. Né? Nossa, orla mas nunca tá aparecendo no jornal, porque ali, ali é área nobre. Não. Sempre vai ter isso, a nossa, pronto, onde a gente mora, no fim do mundo, pronto, onde Judas perdeu as botas, geralmente nem a gente é assaltado, quem vai lá? Para o ponto de... Mas quando a gente tá lá na ponta da praia, a gente pode ser assaltado, tudo, a polícia até passa a ver, faz nada. Então, para chegar ao ponto de uma pessoa falar que o carro é blindado e ela tá segura por estar num ambiente como a Zona Noroeste. Eu tava com o namorado preto do lado e eu olhei pra ele e falei, ela não sabe que as coisas estão dentro do carro. É verdade. É isso, né? Manda visitar Brasília, então. Mas aí mostra o quê? Que não enxerga a gente. Ela não enxergou a gente. Por isso ela falou isso. Se ela tivesse visto a gente, ela ia dar uma contida no comentário. Mas eles não conseguem, porque quando a gente é legal, a gente deixa de ser preto. A gente deixa de ser perigoso. Que entra naquela situação que a gente estava conversando lá atrás, também de coisas que eu escuto no dia a dia. Eu gosto de você porque o seu estilo gay é contido, né? Você não tem trejeitos, né? Apesar que eu me quebro toda... Lógico. Não, entendeu? Então, com essas coisas que a gente convive todos os dias. E as pessoas culturalmente, naturalmente, acham isso, tá tranquilo. Quantas vezes ouvimos o preto de alma branca? Até a novela resgatou isso. A novela resgatou isso pra melhorar a situação da gente. Fomos resgatados. Mas é aquela, né, gente? Queria fazer uma colocação. Eu concordo com o que vocês falaram. Eu tô morando na Zona Noroeste faz 2 anos. Eu tô morando na Zona Noroeste 2 anos e eu também não conhecia. Quer dizer, eu conhecia de eventos, de coisas que você vai. Mas quando você vai morar, realmente, a Zona Noroeste tem localidades mais difíceis do ponto de vista de segurança, mas a maioria é muito tranquilo.
Então, existe realmente, nessa pauta aí que a gente traz, o preconceito inserido, o preconceito territorial, que a gente pode falar, né? Agora, eu queria resgatar o que o Christopher colocou, da questão das novelas, e trazer um pouco do meu segmento. Eu não vou lembrar o certo a novela, eu sei que é uma novela do Manuel Carlos, não sei qual é o título de cabeças, se é Por Amor ou se é Viver a Vida. Viver a Vida, que a protagonista foi a Aline Moraes. 2010, Viver a Vida. Então, quem se interessar por esse tema, na época eu escrevi um artigo que foi publicado no Jornal da Orla, chamado A Deficiência na Novela. Se você der um Google, você vai por esse título, A Deficiência na Novela, com certeza vai aparecer para você. Foi publicado no Jornal da Orla e na instituição 30 de Julho também. Lá eu coloquei que aquele contexto da Aline Moraes e da novela do Manuel Carlos não condiz com a realidade do deficiente no Brasil, tá? O Brasil, no caso, uma protagonista, uma personagem tetraplégica, que foi no caso, com vários atendentes, fisioterapeuta 24 horas, cuidador, porque no caso ela precisava, não é todos os deficientes que precisam, é a minoria, mas ela precisava de que levassem ao banheiro, porque ela tinha tido um incidente e ela não tinha se recuperado ainda, então naquela época ela precisava de cuidados mais intensos. Primeiro, que isso não é a vida do deficiente. O que a gente busca exatamente é a autonomia. Autonomia na vida diária, autonomia na vida profissional, autonomia nos relacionamentos. Agora, não condiz com o deficiente brasileiro. O deficiente brasileiro não tem todo aquele suporte, um suporte multidisciplinar. Porque as novelas do Manuel Carlos retratam uma realidade burguesa do Rio de Janeiro, o que não é o nosso caso de deficientes, tanto de classe média quanto de classe menos favorecidas ainda. Então, assim, 1000 médicos à disposição, 1000 tratamentos à disposição, até na parte do relacionamento, 1000 pretendentes para ela, a gente sabe que não... Exatamente, então assim, a vida do deficiente não é isso. A vida do deficiente é batalha diária, como a gente fala, matar um leão por dia. Então quem tiver curiosidade, buscar esse material, A Deficiência na Novela. Eu anotei aqui. E aquela velha história, né? O LGBT+, nos filmes e nas novelas sempre tem um final triste, né? Ou a gente separa, ou a gente morre, né? E... Ou é o vilão. É a mesma coisa. De terror tem uma coisa assim. Sempre, né? O Félix foi um exemplo, assim, a bicha má, virou modinha, agora a bicha má. Volta pra Bates, a gente volta antes de Bates Motel lá, quando teve o nesse aí, o Norman é o LGBT assassino, é o psicopata, aficionado na mãe, pronto, mas mata todo mundo. A gente tá ali. Cara, essa pergunta. Deixa eu falar Eu tinha uma coisa para complementar depois também. Eu fiz, há um tempo atrás, eu fiz um trabalho com a CPFL lá de Campinas. Eu não vou lembrar o nome da diretora de RH. Ela era deficiente visual. E ela falou uma coisa assim muito simples e que eu achei perfeita, né? O contrário de deficiente não é ineficiente, né? Falando exatamente da questão do mercado de trabalho. Não contratamos deficientes porque eles são ineficientes. Não. Mas o contrário de eficiência é ineficiência e não deficiência. Então as pessoas confundem muito isso. Quem é a pessoa que tem algum tipo de deficiência com alguém que falta um parafuso no cérebro e ela não tem capacidade de trabalho? Sim. E isso porque a gente criou um padrão Jesus Cristo de existir.
né? Branco, alto, bonito, olho azul. Se não é assim, é diverso. Se é diverso, é ineficiente, é incapaz. Isso é muito perverso. E eu acho que é essa perversidade que a gente tem que denunciar. Para que cada um de nós, porque nós temos isso em nós também, nós temos os nossos preconceitos, nós temos o nosso ladinho bem feinho. Então, porque a gente só pode mudar de verdade a gente, né? O outro a gente pode propor que mude. Mas a nossa parte, a gente tem que olhar aquilo que não está bom e desfazendo, desconstruindo, acabando com crenças, identificando o que é estrutural dessa sociedade, que como uma chuva faz a gente se preencher de preconceitos e de crenças. Isso aí é uma coisa que eu ia... essa é uma coisa que eu ia complementar exatamente nesse sentido, né? De que é tão importante discutir a diversidade, mas como também ela traz uma questão que é essa de você definir o que é o diferente, né? Então, quem define o que é diferente? Né? A partir de pensar, quando a gente pensa a diversidade, a gente vai pensar o que é o diverso. Então, o diverso é aquele que não está na norma. O diverso é aquele que não se encaixa no considerado normal. E quem definiu o que é? Quem definiu o que é esse normal? Né? Então, quando a gente pensa nisso em equidade, a gente pensa que essa relação de significado do que é o diverso, do que é o diferente, do que é o outro, né? Ela está classificada numa hierarquia, né, de relações sociais. Então ela precisa ser transformada, né? E ela se transforma primeiro quebrando, né? Quebrando essa lógica, né, de que o diferente é que se adapta, o diferente é que sempre está ali na posição de se conformar muito mais do que ocupar um espaço, né? E a mesma coisa acontece com os locais, com os lugares da cidade, né? Esse comentário que a gente está fazendo sobre a Zona Noroeste é bem isso, né? Isso é transformado através dos espaços de convivência que a gente tem na cidade. A gente teve uma pesquisa no início desse ano do Instituto Procomum, que está fazendo um resgate da cultura, afrocultura aqui da Baixada Santista. Eles conseguiram fazer uma contagem que fala que 36% da população negra do estado de São Paulo está na Baixada Santista. Aí você volta para o IBGE 2010, mostra que a nossa população aqui está totalmente dividida. A gente tem uma segregação que já parou no jornal Nexus. A terceira cidade mais segregada do mundo é Santos. Tem um porto aqui. Temos um porto. O pessoal só vai olhar para o porto. O pessoal só vai olhar para a prefeitura, mas aquela. Uma coisa que às vezes eu fico, gente, dá vontade de entrar na Câmara, começar a pegar o celular, fazer que nem esses doidos aí, e começar a falar, vamos fazer as contagens. Vamos fazer aqui. Contar cada pessoa que está ali e perguntar, cadê a diversidade do seu gabinete, cadê a diversidade aqui? E aquela, você vê que estamos segregados em pontos. Zona do Noroeste, o pessoal que trabalha aqui em Santos, mas mora lá do outro lado da ponte. Você vê todos os dias essas pessoas saindo de suas casas para conseguir sustentar essa cidade, conseguir se sustentar com pouco, enquanto tem gente que vai acordar meio-dia mesmo. Meio-dia, vai passar 3 horinhas ali no seu trabalho e não vai fazer nada. E o restante só carregando. Ou seja, é uma desigualdade social imensa, mas que aqui fica muito mais profunda, porque a gente é uma cidade nem lá nem cá, né? Porque a gente tem uma cidade pequena, mas com um aspecto de, quase metrópole. E uma importância que a gente fica, gente, viver isso aqui, enxergar isso aqui, é como a Tânia já tinha falado umas vezes, é você estar sangrando o tempo todo de punho aberto, acordar, ver tudo isso e simplesmente tem gente que não consegue enxergar isso e fala, vamos levar a vida na maior positividade. Como levar a vida com positividade se você sabe que você vai entrar no supermercado, vai ser seguido, você pode ser parado, você pode ser espancado por ser LGBT. Quantas vezes, no caso do Eduardo, quantas vezes eu já tive situação de vir pra cá pra faculdade e simplesmente o pessoal gritando pro motorista parar o ônibus pro menino poder subir. Daí que quando você cria o diferente, você cria o abjeto. Aquele que pode
aquele que pode ser passível de sofrer agressões, aquele que é matável, aquele que pode sofrer, né, os ataques de tudo quanto é tipo, que vai ser aceitável, vamos dizer assim. No caso, alguns anos atrás, eu acho que uns 10 anos atrás, a gente viveu uma das cenas mais horrendas de homofobia dentro de um ônibus. Eu e meu marido estavam indo para uma casa noturna, né? E a gente simplesmente segurou a mão um do outro, naturalmente, assim. E veio um rapaz com a camisa de time e já quis agredir ele, simplesmente vou bater nele, por quê? Porque ele é viadinho, porque ele é gay, porque você não sei o que. e não ter coragem. E aí, na hora que ele viu que eu me levantei para defender ele, aí ele já ficou, esse daí é mais machinho, entendeu? Então, esse tipo de coisa, eu que sou cria dos anos 80, eu nasci em 1984, eu sou da época que a minha família toda era de militar, menino não podia chorar, você não pode brincar com boneca, menina não pode brincar com menino, né? Tipo, era isso. Então, eu tive que me desconstruir um preconceito que a própria sociedade jogou em mim. Eu tinha preconceito de ver pessoas gays afeminados, e eu mesmo tinha preconceito, eu sendo gay, né? Por quê? Porque a sociedade me reprimiu ali, né? E eu tive que me reconstruir como pessoa, né? Através do meu casamento, através da política, eu tive que me reconstruir e entender que as pessoas têm direito de ser o que elas são, elas têm direito de conviver com quem elas querem, de amar quem elas querem, né? Mas a gente tem uma sociedade que não respeita isso. Que nem você falou, Cris. Às vezes a gente está na rua, aí simplesmente por estar com uma camisa rosa, olha lá o viadinho, né? E aí, quantas vezes já me ocorreu isso? Às vezes até piadas homofóbicas. Não dentro do gabinete, mas assim, no entorno da Câmara Municipal, etc. Às vezes ocorre muito. E tem outra questão, Cris. Representatividade LGBT+, na Câmara Municipal não existe. Eu entrei na Câmara Municipal como assessor parlamentar e tenho orgulho de falar. Eu sou um LGBT assumido, todo mundo sabe lá dentro. E eu tenho orgulho do trabalho que eu faço, né? Independente de ideologia, independente de qualquer coisa. Eu tenho orgulho do que eu faço e da oportunidade que eu estou tendo de aprendizado dentro da política. Porque, assim, é fácil um vereador falar, eu represento o preto, eu represento LGBT+, mas ele não sente na pele. Ele não está ali no dia a dia convivendo com preconceito. E o pior é que a gente tem uma coisa chamada, todos nós, em algum momento da vida passamos isso pela escola. E temos essa negligência dentro da escola. Vamos lá. Eu não vou entrar no meu quesito pessoal, porque acaba. Mediador não pode. Mas eu acabo sempre passando por cima disso. Eu tive um final de ensino fundamental e início de ensino médio muito pesado, gente. Eu cheguei a ser esfaqueado na escola. Nossa. Porque eu era gordo. E o fato de eu ser gordo e gay fez uma escola inteira fazer bullying comigo. Eu tive que sair dessa escola, né? E isso eu carreguei como um trauma pra vida, assim, né? Aí eu comecei a ficar neurótico, eu preciso emagrecer, eu preciso correr atrás, eu preciso malhar, E eu me olhava no espelho, por mais magro que eu tivesse, eu me sentia gordo, né? Até um dia que eu parei pra pensar, eu quero ser o que eu sou. Se eu vou ser gordo, magro, sarado ou não importa. Eu tenho que viver pra mim, não pra essas pessoas, né? Mas já teve gente da minha antiga banda, gente, na minha primeira banda que eu tive, quando descobriram que eu namorava o Vi, saíram da banda. Eu não vou tocar pra um gay, né? Então essas coisas, eu falo pra muita gente que nós LGBT+, hoje tem alguns direitos que a gente conquistou, que a gente tem conquistado cada vez mais. Por quê? Porque pessoas como eu,
como o pessoal dos anos 80, dos anos 90 sangraram pra gente conseguir estar aqui hoje debatendo sobre isso. Recentemente, teve um menino que simplesmente viralizou, ele fez um capacitismo imenso. Um senhor conseguiu ir ao show da Madonna, foi o sonho da vida dele realizado. Sim. Um presente que ele ganhou da própria família. Sim. E ele conseguiu ir. E o menino simplesmente, infelizmente, da minha idade, da minha geração, simplesmente, olha lá a velha caduca, xingou à vontade. E você fica, gente, quantas trans morreram, quantas travestis morreram, quantas pessoas passaram no mundo LGBT aqui no Brasil, que aqui a situação é pesada. Um dos países que mais mata pessoas trans. E principalmente quando é preto, pobre, periférico e LGBT+. Se a gente vai pra Dandara, pronto, lá em 2016, sim. ela sendo espancada em praça pública, era tijolada, era tudo. Alguém parou? Sim. Não parou. Eu me permito, mediador, voltar para o tema principal: jornalismo, equidade, igualdade e inclusão. Não. Eu me permiti isso para pegar a sua fala sobre representatividade, né? Representatividade não é uma pessoa. Sim. Em área nenhuma, quando a gente está falando de jornalismo. A minha proposta é que, assim, todas as redações criem um mailing de pessoas com deficiências, de pessoas LGBT, de pessoas negras, de mulheres. Um mailing com profissionais das áreas mais diversas, porque nós precisamos nos ver na tela da TV. Então, vai falar de vacinação? Vai falar com a doutora Pretinha, vai falar de educação, de informática, vai falar com o professor gay, entende? Porque é isso, vai falar de aula de educação física, vai falar com aquele professor que fez tanta aula de educação física, que hoje está usando bengala porque não dá conta e ele vai contar como é que ele faz, né? Então você tem que ampliar o seu mailing de possibilidades. Não é só, em se tratando de jornalismo, não é só contratar profissionais de imprensa pretos para trabalhar nem na publicidade, nem na política, não. É também ampliar o olhar. Tem que sim ter redações diversas, porque quanto mais gente diferente uma da outra, maiores os pontos de vista. Vou contar um mito africano, que é o mito dos espelhos. Então diz que lá atrás, né, existia um espelho que refletia uma aldeia. Então, tudo que acontecia no Aie, no céu, acontecia na terra. E aí a menina responsável por deixar esse espelho sempre brilhando se distraiu com o braço do pilão e acabou o espelho se espatifando e os 1000 pedaços do espelho se espalharam pelo mundo. Ela ficou mal, foi falar com o Urumilá, olha o que aconteceu. E ele estava suave, do jeito que ele estava lá embaixo da árvore, ele continuou e falou assim, olha, a partir de agora, ninguém terá a verdade. Cada um terá um pedaço de um espelho. E a verdade inteira só vai aparecer quando todos os pedacinhos do espelho se unirem. Quando a gente fala que tem pontos de vista, a gente tem pontos de vista, pedacinhos do espelho. E a gente só vai conseguir ter a verdade inteira quando a gente parar com a intolerância, quando a gente parar de se olhar como diferente e entender que quando a gente está em roda e está conversando, só essa conversa faz com que uma verdade maior apareça. Não uma verdade inteira, mas uma verdade maior que permite que a gente vá em frente. Se você pensar isso do ponto de vista jornalístico, imagina uma reunião de pauta com pessoas tão diversas. A riqueza, a possibilidade de ir além dessas pautas ridículas que aparecem nesses jornais, que eu não dou conta de assistir o jornal local, desculpe. Porque, olha, não é que a grande imprensa está maravilhosa, mas o jornal local ele é difícil, porque é sempre a mesma aquela coisa, que no meu tempo se chamava matéria 500, né? Que é aquela matéria que é para agradar o prefeito, o governador, o deputado.
Não pode ser assim, não pode ser assim. A gente não pode, preto não pode ser notícia só no novembro. LGBT não pode ser notícia só na parada gay. Tem um dia das pessoas como 21 de setembro. Não dá para ser assim, não dá, porque o dia dedicado, primeiro que o dia não é um dia de festa, é um dia de reflexão. De luta, Mas né? nós existimos nos 365 dias do ano. Então, se você começa a colocar pessoas diversas para serem entrevistadas e pessoas diversas nas redações, você consegue trabalhar um pouco, pensar um pouco mais na diversidade, na equidade. Mas para isso tem que fazer, tem que ir para o divã. Né? E aí eu vou me permitir responder a sua pergunta, igual a quem? Diverso de quem? É só a gente pensar que o Brasil, a primeira fake news criada neste território foi o seu descobrimento. Né? O Brasil foi invadido e a gente continua aprendendo na escola que um tal de Pedro, né? E a gente sabe que isso não é verdade. Então tudo começa aí. A gente começa com uma mentira. Então é um país que é fundado numa mentira, invadindo um território ocupado. Então, este é o Brasil. E se a gente não fizer esse minha culpa, a gente nunca vai conseguir entender uma justiça restaurativa. Por que a nossa justiça é punitiva? Porque eles escravizaram um povo de um outro continente e trataram esse povo na base do chicote durante 350 anos. A riqueza deste país, ela foi à custa da vida do povo negro. E enquanto você não olha para isso e fala, é isso, e mesmo aqueles que dizem assim, eu não escravizei ninguém, mas desfruta dos privilégios dos seus que vieram antes e escravizaram. Assim como eu não fui escravizada, mas eu sinto a dor de toda a desumanização que o meu povo sofreu. 10 dias atrás, a professora na academia não falou, vou trazer o chicotinho e o tronco está ali, indicando lá o negócio do boxe. Como que passa pela cabeça de uma pessoa brincar com uma história dessas? Como que pode passar pela cabeça dela? Naturalizado, porque ela não pensa. Quando ela falou isso, eu na hora pensei, ela está falando dos meus. Ela está falando dos meus e está todo mundo rindo disso, porque foi numa aula de alongamento. E se materializa na realidade, né? Sim. Como a gente teve o rapaz entregador que foi agredido por uma mulher que fez da cordinha da coleira do cachorro dela, ela fez um chicote. Arquivado, né? O professor foi arquivado. Acabou de ser arquivado. Então, é uma coisa assim, muito grave. A gente quando diverso de quem? É diverso dos povos que invadiram este país, sabe? Que criaram a ideia de raça, que está mais que comprovado que não existe diferença de raça, o mesmo sangue vermelho, tudo igualzinho. Mas eles pegaram uma coisa do animal e transformaram. Os africanos não eram negros. Os africanos, eles foram taxados de negro porque a colonização, o cristianismo fez isso. E isso é grave. Então, de quem? É desse preconceito, é desse racismo que sustenta o capitalismo, que sustenta essa nossa mentalidade colonial, porque a gente ainda é isso. Na semana passada, né, foi divulgado um novo manual de vestimenta de uma emissora. Manual de vestimenta. Vestimenta para mulheres. Mulheres, em geral, mas o polêmico foi mais as mulheres, porque proibiram as mulheres de vestir vestidos decotados, saias decotadas, e proibiram as mulheres de terem cabelo puxado, crespo, ou seja, já poderia ter cabelo crespo. Na Record. Tanto jornalistas que estão na frente das câmeras como estão por trás das câmeras. A gente tem um ponto aqui dentro, aqui mesmo da cidade. Uma jornalista, hoje em dia ela é assessora do ex-prefeito. Ela, quando esteve na Record, foi pedida para alisar o cabelo. Ela alisou o cabelo, mas nunca mais conseguiu se identificar quando estava para frente das câmeras. Eu sei que mediadora não pode fazer isso, porém, meu cabelo é assim hoje. Aí, 3 anos ele é assim, mas eu fiquei 16 anos da minha vida com ele liso, sem conseguir me aceitar. Desde os 3 anos de idade eu alisava meu cabelo.
Faz 3 anos que eu consegui aceitar meu cabelo assim. Eu não teria coragem capacidade de trabalhar em um lugar que eu não poderia, tipo, ser eu. Sendo que eu demorei anos para aceitar eu do jeito que eu sou. E isso ocorre bastante na minha família. Eu sou um filho de preto. Meu pai é preto, minha mãe branca, falecida já. E era numa época em que eles casaram que havia muito preconceito. E nasceu eu meio japonesinho, sei lá, essa mistura toda, mas minha família toda é de preto. Você é o quê? Eu sou preto. Hoje em dia eu entendo. Hoje em dia eu entendo. A questão que ela falou, minha irmã passou durante anos alisando o cabelo. E ela é uma preta linda. Hoje em dia ela já deixa os cachos dela, ela já deixa. Então, essas coisas é que a própria sociedade impôs, né? E ficou encrostado na gente. Mas a gente quebra esses paradigmas e segue em frente. Mas isso tem que ser denunciado, né? Isso tem que ser denunciado aos 4 ventos, porque já se passou essa época. Antigamente, lá no meu tempo, que eu sou dos anos 50, no jornal saía, quando procurava emprego, né? Exige-se boa aparência. Estava implícito que jamais, nossa, esse aqui então nem pensar. Estava implícito que não podia. E muito grampinho, muito coisinho, cabelo baixinho, que era sinônimo de boa aparência. Então, já está melhor. Eu sempre usei Black Power, desde os 11 anos. Que eu fiquei careca e depois muito black, muita trança, muito cabelão. E ok. E nunca tiveram coragem, porque é preciso ter coragem para pedir para eu alisar o cabelo. Então nunca ninguém teve coragem. A mesma emissora que a gente acabou de citar aconteceu com a Aline Midley. Isso em 2010. Ela teve que ir pra Band para conseguir usar o cabelo dela. Ela teve que fazer isso, a Lilian Ribeiro, são diversos nomes. E não adianta, parece que não adianta sair no jornal. O tempo todo aí. Pior que a gente fica marcado toda vez que a gente fala isso. Tem gente que fala, é normal você ficar marcado. O racismo é crime, né? Então isso é crime. Isso é crime de racismo. Então tem que denunciar, tem que registrar na delegacia. A empresa, ela tem que pagar. Racismo é crime inafiançável. Então é isso, mas é claro, depende da pessoa. Ou você entra com uma ação no Ministério Público para o Ministério Público acionar a Record, porque não pode. Exatamente. Na questão de trabalho também, na questão de inclusão, até ia perguntar para você, sim. Porque assim, igual ela falou, boa aparência, imagina uma pessoa que é cadeirante, imagina uma pessoa que é cega, uma pessoa que tem talentos incríveis e não tem oportunidade de trabalho simplesmente por ela ser o que ela é, né? Então, na verdade é o seguinte, ela estaria fadada a estar nos bastidores e não em frente às câmeras, é isso, né? Porque o que acontece é o seguinte, do que foi falado aqui, eu acho importante a gente abordar 2 temas aqui. A falta de referências. Quando você coloca a questão da diversidade sexual também, eu como deficiente, eu até a minha pré-adolescência, a minha adolescência toda, a gente não tinha referências. Principalmente eu da parte de comunicação, o único deficiente que eu ouvia que era envolvido com comunicação era o escritor, o Marcelo Rubens Paiva, certo? Só que eu sempre fui um adolescente muito perspicaz e eu já falava para mim mesmo. E o Marcelo Rubens Paiva se acidentou por volta, não tirando os méritos dele, tá? Mas ele se acidentou por volta dos 20 anos. Então ele não sabe o que eu, pré-adolescente, sinto na escola, porque ele não passou a fase escolar como eu passei. Então eu não me... além da referência ser raríssima, ser num país continental como o nosso, eu não me sentia representado. Entende? Porque, então, o jovem, como ela colocou a questão do cabelo também, para ele se sentir incluso, ele precisa
se sentir visto, ser parte do contexto. A gente tem no movimento da pessoa com deficiência uma grande militante que é a Mara Gabrilli, vocês devem conhecer, que ela coloca que apesar dos avanços, apesar de todos os avanços, que ela até escreveu um livro com essa temática, que a pessoa com deficiência é invisível, né? Então, eram esses contribuições que eu queria colocar no debate, sendo que nós, pessoas com deficiência, vivemos assim. O que eu acho que temos que buscar o equilíbrio, sair do arquétipo do coitado. Não somos nem coitado, nem heróis. Somos pessoas comuns que vivemos, que trabalhamos, que nos relacionamos. Uns optam por ter filhos, outros não, enfim. Somos pessoas que vivemos todas as questões sociais. Não somos heróis e não somos coitados. Eu acho que essa dicotomia, essa polaridade é muito ruim. Porque você está novamente colocando as pessoas em caixinhas. Ou é a caixinha do coitado, ou é a caixinha do herói. E nem isso, que nem diz a escritora, né? Nem isso, nem aquilo. Eu acho que o caminho do meio termo é sempre o mais sensato. Perfeito. Uma coisa aí que, quando a gente fala em diversidade, sempre falam em empatia, né? E eu sempre comento que a gente precisa complementar a empatia com alteridade. A alteridade, ela traz, né, a ideia de reconhecimento, né? Porque é fácil falar empatia quando as pessoas estão nos seus grupos, né? Difícil quando é entre diferentes, né? Então, a alteridade, ela vai pegar exatamente nesse ponto, né? Porque a empatia é a possibilidade de a gente poder nos reconhecer como um nós, apesar das diferenças, né? Já a alteridade, ela vem falar sobre o reconhecimento de cada pessoa, de ter o direito de ser quem ela é e de poder viver a vida dela da forma que ela bem entende, né? E de que de que ela seja reconhecida também enquanto pessoa, né, com seus direitos e com a sua representação no convívio social. Eu complementando isso, eu penso que acho que isso inclusive vale para a nossa relação com os nossos pais. A gente sempre gosta de dizer, se eu fosse você. E aí a gente tem que parar de dizer se eu fosse você e se colocar e imaginar, nossa, se eu fosse essa pessoa, se fosse essa pessoa que nasceu na década de 50, que não teve pai, que não sei o quê, como é que eu reagiria? Porque é muito fácil você dizer o que você faria se você estivesse no meu lugar, porque você não está no meu lugar. Você não viveu o que eu vivi, você não veio da onde eu vim. Então eu acho que isso vale na nossa relação, acho que de todo mundo com os pais, que a gente gosta de meter a língua nos pais. Eu sou mãe, já tive minha mãe, já fiz isso com ela, agora eu que levo o toco, né? Mas, na verdade, é disso que se trata. É de você olhar para o outro e falar assim, pô, peraí, ela tá aí nervosa aí, tá falando umas coisas feias, mas ela é do século passado, da metade do século passado, gente. Ela tá bem. Quando eu fui fazer gênero e sexualidade lá na UERJ. Gente, quando eu cheguei lá, eu era a Clara, a mais mocinha da turma, eu fiz perguntas absurdas. Quando eu penso hoje, eu falei, gente, que vergonha, mas eles foram ótimos, porque eles pelo menos identificaram a minha disposição de querer entender, de querer saber. Então eu fiz perguntas horríveis, mas eu fiz perguntas muito feias. Mas aprendi, quer dizer, consegui até me formar, não consegui formar com 10, né, mas consegui me formar direitinho, porque foi desafiador aprender sobre isso, né, mas eu tenho, essa é a minha pegada de estar o tempo todo aprendiz na vida,
Aprendiz na vida e compartilhando tudo que eu vou aprendendo para ver se a gente consegue fazer a diferença. Fazer a diferença, inclusive como jornalistas. E jornalistas não são jornalistas só nas redações. Jornalistas são jornalistas na vida. Ajudam as pessoas a repensarem. A gente, na verdade, ninguém aprende a fazer pergunta, mas, enfim, é do jornalismo fazer pergunta. Se a gente fizer isso, que não é socrático, isso é filosofia africana, fazer pergunta, se a gente estiver na vida fazendo pergunta para as pessoas, a gente vai estar convidando as pessoas a repensarem no lugar onde elas estão na vida. Né? Então, a gente tem que pensar no jornalismo, sim, como o Quarto Poder, foi assim que eu fui para a faculdade, querendo mudar o mundo, mas também tendo a consciência de que cada um de nós, cada uma de nós, tem esse poder de mudar o mundo, fazendo a sua parte. Fazendo a sua parte. Eu acho que, assim, qualquer debate que a gente faça para falar de todas as mazelas deste país, da política, da educação, de tudo que é péssimo aqui, a gente tem que parar, e eu acho que é isso que faz com que a gente não desista. Tem aquela coisinha de nada que a gente estava falando, né? Aquela sementinha, aquilo que você pode, de alguma maneira, semear, que seja na pessoinha do lado. Ok, já está legal. Eu queria complementar o que você falou, que eu achei muito interessante. Ser jornalista é muito além de estar em redações. Ser comunicador, ser jornalista é muito além de estar em redações. Eu já me perguntei, eu nunca trabalhei em redação. E fazendo uma análise, um histórico, né? Pensando mesmo sobre si próprio, eu me sinto muito feliz de ter trabalhado com assessoria de imprensa de projetos sociais, estar na prefeitura hoje ligado a projetos sociais. Então, ser jornalista é muito além de estar em redações ou não. E se a gente está num ambiente de universitários para universitários, se você está em dúvida, um conselho que eu dou: conclua a sua graduação, porque jornalismo te dá uma expertise para a vida, porque fazer boas perguntas certas, você soluciona muita coisa. Tanto é que a gente vê jornalistas no empresariado, na literatura, nas artes. Então, quero dizer que é uma carreira fascinante. Até quando me convidaram e fizeram o briefing dessa participação, pediram para pensar dos desafios que a nossa profissão enfrenta. Eu vejo o seguinte: nós hoje temos uma moeda de dois lados, porque as redes sociais ampliaram muito a questão da comunicação, principalmente na minha área de assessoria de imprensa, né? Eu brinco que eu ainda peguei a parte de assessoria de imprensa raiz, no tempo que você fazia recorte de jornal, o clipping em pastas de recorte de jornal para apresentar para o cliente, né? E hoje a gente tem as redes sociais, que ampliaram muito, porque qualquer empresa pequena precisa do social media, precisa de um interlocutor. A gente tem, eu vejo que temos um mercado muito vasto, porém temos os desafios que provavelmente não vai ser para a geração de agora, mas daqui a 5 anos eu não sei como vai ser essa questão da inteligência artificial, né? Eu vi, só para concluir, não me alongar muito, eu vi assim, textos que são produzidos por inteligência artificial e agora criaram uma ferramenta que humaniza o texto feito pela inteligência artificial. Então, estão cada vez mais tornando as coisas automáticas, sem depender do humano, e eu tenho minhas dúvidas
como vai ficar o mercado de trabalho nesse lado, mas sou muito otimista do ponto de vista da ampliação das oportunidades através das redes sociais. Eu vou dar uma sugestão. Primeiro, uma coisa interessante. Ele é assessor de imprensa, né? Eu sempre trabalhei na redação. Quando a gente fez greve, foram esses caras que garantiram que o jornal saísse. A gente não trabalhava, mas eles mandavam release. Então, é isso, né? E agora ele está preocupado porque as redes sociais estão aí. E é isso que acontece. Eu fui revisora, quando o computador chegou, acabaram as revisões. Então, a gente sempre se reinventa. Sim. E eu acho que o grande desafio para o jornalista é ele se manter íntegro, tá? Porque as redes sociais, o Google, eles estabelecem métricas, e aí, às vezes, fala assim, e agora o que está dando sucesso é fazer... E aí todo mundo faz isso. E não, sabe? Da vida. Exato, você é jornalista, então você tem que criar um caminho seu de garantir informação, de garantir leitura crítica, de garantir... Eu tenho o site primeirosnegros.com e meu filho tanto fez, não, tem que fazer reels, tem que fazer não sei o quê. Eu leio livros nas redes sociais. Eu descobri a minha pegada, por quê? Porque eu entendo que as pessoas têm que voltar aos livros, então eu divulgo livro feito uma doida. Então eu acho que é isso, a gente descobrir caminhos, mas não perder de vista que jornalismo é uma atividade de fundo social. A gente existe para traduzir os problemas e não para inventar o problema e não transformar e não confundir fofoca com notícia. Um ponto muito interessante o pessoal sempre fala que notícia é importante. Para mim, as notícias importantes, sei que eu já estou extrapolando o tempo de mediador aqui e tudo, mas para mim as notícias importantes são aquelas que estão envolvendo a gente o tempo todo. Aquelas que são, vai afetar a gente no dia a dia, vai, poder mudar o nosso destino. Ou que a gente tem que lutar para não acontecer, como são leis que acontecem aí, passando e a gente só tomando. Esse que é o ponto. Mas o pessoal fala, não, vamos falar aquele release ali, vamos mostrar. Pessoal, a gente vê a imprensa totalmente como praticamente vendida. A gente não vê veículos praticamente que representem mesmo a população. Você vê, o pessoal vai ouvir só da esquerda, o pessoal vai ouvir só da direita. Ok, eu estou aqui, sou de esquerda, mas aquela, tem vezes que eu vou lá, dou a louca, mas vou na Jovem Pan. Mas aquela, isso não quer dizer que todo mundo vai estar ali, vai estar fazendo somente negacionismo. Tem pessoas que estão ali que realmente vão tentar entregar alguma coisa. Isso acontece em todos os cantos. Tem pessoas que realmente querem entregar informação. Infelizmente, não tem tempo. Redação, a rede social conseguiu ultrapassar isso. A gente faz o nosso podcast, a gente faz o nosso vídeo. Mas até mesmo essa nossa roda aqui, poucas pessoas podem ver, porque tem gente que isso vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Ou seja, a gente também tem essa individualidade. Assuntos importantes tentamos tratar o tempo todo, mas nem todo mundo está afim de ouvi-los. Nem todo mundo está afim de entender a raiz do problema e tentar se mudar por dentro. Gente, considerações finais, que a gente vai esperar o tempo, porque alguém tem mais alguma coisa para falar? Só agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar contribuindo com as novas gerações, com o debate, sempre muito salutar. E agradecer a vocês, aos professores, aos coordenadores de curso, professora Tereza, enfim, e deixar os nossos contatos aqui, Eduardo Ravazini no Instagram e no Facebook, e à disposição e seguir na resistência, né? Porque eu acho que um ponto comum de todas as causas sociais é resistir e colaborar sempre no máximo possível. Eu agradeço essa oportunidade de estar compartilhando, pensando junto. E vai chegar uma hora que a gente vai viver no país que a gente merece, que a gente vai ser tratado, cada uma de nós, como que a gente é. Gente, ser humano, pessoa, né? Muito obrigada. Quero agradecer a todos, agradecer pelo convite. Eu que sou um cara que vivo nos bastidores, ultimamente estou dando a cara a tapa, né? Porque vou lançar um álbum aí. Mas eu com vocês aqui,
vocês são demais, assim, tipo, hoje foi um dia de aprendizado, um dia de ouvir, um dia de falar, e ser eu mesmo, sabe? Tipo, de poder desabafar com vocês, contar a minha experiência, né? A gente poderia ficar horas e horas e horas e horas, né? Porque é um assunto muito prolongado, mas eu só tenho a agradecer mesmo, pessoal. Só tenho a agradecer. Bom, eu também agradeço, principalmente porque também aprendi muito, achei muito legal, aprendi muito e também parabenizar toda a equipe da organização. Bem, muito obrigado e parabéns. E adorei demais, amei vocês. E vamos seguir resistindo, amando, construindo, semeando. Só quero fazer uma coisinha que eu vou fazer, uma coisa que ontem eu invadi a live, mas hoje eu também quero que invada. Vem cá, professores, vem cá vocês, vem cá vocês, porque tem vocês, isso também não aconteceria, né? Vamos lá. Ano que vem. Os outros alunos que participarem também podem vir, invade, gente, invade, pode invadir à vontade. Quem quiser invadir, pode invadir, invade. Pode invadir. Pode ir, só achei pouquinho. Aquela. Uma parte da equipe tá do outro lado, claramente, mas, gente, essa foi a nossa jornada da comunicação. Vocês querem falar alguma coisa? Porque eu tenho certeza que o professor sempre tem algo a falar. Olha, só agradecer a todos os convidados e a mediação dos alunos, a participação dos demais que estão aqui nos bastidores, fazendo a cobertura jornalística. Depois teremos aí esse material todo publicado nas nossas redes sociais, nos nossos canais, no blog da Agência Rangel Comunicação. Como eu disse no começo, é um projeto laboratorial do curso de jornalismo, e na jornada a gente conta sempre com a parceria, com o envolvimento dos alunos de publicidade também. E assim, eu estou ali na plateia, vamos dizer assim, no estúdio, com comichão, a riqueza desse debate, com esse desejo de que mais alunos, mais pessoas possam ter acesso. Que bom que a gente tem essa possibilidade de colocar no YouTube, né, da Agência Rangel, e que bom que a gente possa também replicar aí, porque foi uma riqueza que a gente não tem a dimensão, porque realmente alguém falou isso aqui, dá vontade de continuar conversando mais, e eu acho que dá para a gente fazer uma parte 2 em algum momento. Muitíssimo obrigada a cada um de vocês. Eu vou passar a palavra para o Machado. Vamos nos estender, não. Gratidão a todos que participaram. Realmente do lado de fora é um aprendizado contínuo. Quantas coisas ficaram registradas aqui em nossa memória. Eu acho que o nosso papel enquanto universidade é poder dar essa abertura, essa oportunidade, e que bom que dentro dessa nossa jornada desse ano surgiu essa temática, e a nossa pauta não tem muita discussão, né? A gente acata porque ela é importante, está sempre em discussão, sempre em reflexão. Então hoje eu saio daqui transformado, sinceramente falando, até porque não sei se me considero hoje uma minoria ou uma maioria, mas eu não vejo por esse lado, né? Em ser homem, branco, hétero, e tive, como tantas outras dificuldades, de também vir de uma época que não se falava de cota, não se falava disso. Sim. E a gente precisava trabalhar porque era pobre, era isso, e a gente fala quantas vitórias cada um transmite, quanto aprendizado a gente pode estar repercutindo. Obrigado pela semente plantada, pela flexibilidade da gente poder refletir ali e dar essa pequena contribuição para a nossa sociedade da Baixada. Muito obrigado a todos. Pessoal, próxima jornada só ano que vem. Mas fiquem na paz e até mais.